strong. E muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Você está conectado no melhor canal de informação da região metropolitana de Brasília, programa Conexão TV Foco. Está recebendo esse cara aqui maravilhoso. Aí, Elvis, boa noite. Bom, João, prazer estar aqui com você, fazer novamente esse bate-papo. A nossa cidade, a gente tem que discutir ela diariamente e sempre que a gente é convidado, é uma honra muito grande poder vir aqui. E eu tenho certeza, cada vez que eu venho, eu saio daqui um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais aí com você. Olha lá, hein? Isso aqui é mestre em geografia de Valparaíso, de Goiás, viu? Elvis, fizemos a campanha junto, te acompanhei na rua. E do alto daquele carro de som deu para você acompanhar mais muitas demandas em Valparaíso de Goiás. Hoje, como um gestor, Elvis, e empresário, qual seria a sua prioridade hoje em Valparaíso? Valparaíso de Goiás, João, primeiro você precisa, quando se trata do gestor, do prefeito, ele tem que se cercar de pessoas que possam contribuir com a nossa cidade de fato. Prestar um bom serviço, né? Eu sempre bato nessa tecla que a pessoa precisa ter conhecimento naquilo que se propõe, até para que possa de fato fazer acontecer. Infelizmente a nossa cidade ela passa por um momento muito difícil na infraestrutura, né? A gente não se cansa de reclamar da infraestrutura, até porque a gente está andando de carro todo dia, você está andando pelas ruas, você está vendo, você está caindo em buraco, entrando em outro e vendo a necessidade das pessoas, mas a gente realmente precisa de uma virada. Essa cidade precisa de ter aí uma virada de mesa, né? Uma virada de gestão, uma virada de pensamento, porque realmente está difícil hoje a cidade, você olhar para ela, João, e não ter perspectiva de melhora. E Elvis, no seu plano de governo, ele estava um plano de governo bem audacioso. Ele falava muito bem de infraestrutura, né? Dentro de um gestor que você é, e empresário, já vai fazer aí 4 anos de governo, né? Porque tá começando outro da reeleição nova. O que faltou desde lá do início, pelo menos inícios de outros governos, para que esse serviço já pudesse estar avançado hoje, Elvis? Primeiro tem que gostar da cidade. Eu acho que qualquer cidadão que mora em uma cidade, ele tem que ter um motivo para estar ali, né? E esse motivo não pode ser só pessoal, porque se for, naturalmente você não vai nem se dedicar ao presente e nem pensar num futuro. E o futuro não é nosso, do gestor atual. O futuro é de pessoas que vão chegar, que vai nascer, pessoas que vão assumir cargos importantes na cidade, e pensando nessas pessoas e querendo bem, amando essa cidade, naturalmente você prestaria um bom trabalho e um serviço com mais excelência. Eu acho que faltou competência, porque você só dizer que tem pouco recurso, que falta isso, falta aquilo, mas e aí? É quase 500 milhões por ano que é gasto hoje, é uma das maiores cidades do entorno, mais bem estruturada financeiramente e administrativamente também. É uma cidade muito forte, um comércio muito forte, grandes empresas. Não justifica mais ficar dando desculpa em gestões que passaram. O que tem que ser feito agora é preparar essa cidade para o futuro. E só se prepara trabalhando de forma correta, em pontos que precisa ser tocados na cidade, né? Transporte público de qualidade, a cidade não tem transporte, então assim, não é normal andar pela cidade, 1 ano de governo, entrando para o segundo e daqui a pouco entra o terceiro, sair do mandato sem deixar um legado, né? Sem deixar algo para dizer, passar pelas ruas e falar, isso aqui é o que eu que deixei, eu que fiz, eu que construí. Se hoje tem um transporte público de qualidade, foi eu que tive coragem para ir lá e implementar. Se tem uma rodoviária, eu que fiz. Falta essa vontade dos gestores de querer deixar alguma coisa para a cidade, de imaginar que o político, João, o gestor e o político, a única maneira de pagar
esse benefício que a sociedade nos dá do mandato, deixando alguma coisa de bom para a cidade, não é para A ou B, é para todos usarem. E quando a gente vai falar de todos usarem, a gente fala de transporte, você fala de uma infraestrutura, de uma limpeza urbana, né? Você fala de qualificação dos servidores, valorização dos servidores públicos, né? Então, assim, você precisa projetar, você precisa ter um projeto de cidade que você quer que ela seja assim. Porque não dá para imaginar que o prefeito quer a cidade como está, é muito ruim isso. Quando você toca aí com propriedade, o pessoal fala muito da pandemia, mas foi um período que o governo federal lançou muito dinheiro para estados e municípios. Os municípios, João, não sofreu na pandemia. Quem que sofreu foi comerciante. Quem sofreu foi o empresário. Quem sofreu foi as famílias que perderam entes queridos. Né? Essas pessoas sofreram. Os municípios foram segurados pelo governo federal. Né? Então, assim, não há de se reclamar qual é a perca que o município teve durante a pandemia. Nenhuma. Muito pelo contrário, chegou aí milhões e milhões para todas as cidades do Brasil. Então, assim, agora, e esse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro? Quantas vidas salvaram? Cadê a prestação de conta desse recurso? Eu acho que é uma obrigação do gestor explicar o que foi feito com tanto recurso. E o motivo da gente não ter uma rodoviária hoje não tem que ser explicado. Né? Assim, eu acho que tinha que ter uma justificativa para que Valparaíso, uma cidade com mais de 220 mil habitantes, uma cidade com tanta estrutura, e a gente não tem um transporte público, nós não temos uma rodoviária. Né? Nós vivemos toda a máquina pública em cima de pagar aluguéis. O que está acontecendo com Valparaíso de Goiás? Né? E essa é uma pergunta que eu fiz muito durante o mandato, enquanto vereador, cobrando de fato e de direito, porque eu era um parlamentar e era meu papel cobrar. E hoje eu faço também como cidadão. E cadê? O que vai acontecer? Vai passar mais 4 anos e a gente não vai ter nada de novo? E a cidade vai aceitar isso, João? A cidade vai aceitar isso como normal? Né? Não é normal você sair daqui e ir para uma cidadezinha, e eu tenho certeza que todos os valparaisenses que moram aqui têm parentes em outras cidades. Quando você chega na cidadezinha pequenininha, tem um campo de futebol maravilhoso, né? A cidade está limpa, a cidade tem um transporte, a cidade tem um comércio respeitado. Você vai lá no comércio, está lá o alvará de funcionamento. Né? Aqui você não consegue tirar o alvará de funcionamento, a gente é obrigado a trabalhar errado. E se você quiser trabalhar certo, é quase impossível. Porque as leis que é criada aqui, cria para deixar o empresário na mão dos políticos. Então, assim, que Valparaíso é esse? Para quem que está sendo programada essa cidade? E essa conta não bate, porque como a sétima economia é muito pulsante para dentro de um estado, dentro do estado que tem mais de 240 municípios. Nós teríamos que ter obras na cidade, né, João? Nós teríamos que ter uma estrutura administrativa muito forte. Então, assim, eu acho que o que está faltando é isso. Eu lamentavelmente, eu percebo que muitos que deveriam ser gratos à cidade e pagar essa gratidão de forma positiva e prestando um bom serviço. Eu gostaria de vir aqui, João, no seu programa e em outros que eu sou convidado, para apontar as obras feitas por eles. Eu não tenho dificuldade nenhuma, João, em reconhecer quando o político é bom. Se a pessoa é boa, se deixou o legado, se fez as coisas, como que a gente vai dizer o contrário dessa pessoa? Agora, eles não querem eles não se importam em ser lembrados de forma nenhuma. Eles querem passar despercebido e infelizmente, a cidade perde muito tempo, porque a cada 4 anos, sem progresso, 10 para você conseguir avançar, às vezes, 1% do que merecia. E com a malha de comércio muito forte, não se justifica muito desemprego em Valparaíso de Goiás. E o número aqui é gritante. Né? O desemprego é a nível nacional. Mas a gente está falando aqui é o municipal, as ações. Como que você vê essas ações para a geração de emprego dentro do nosso município? Uma das coisas que é muito importante, João, e você tocou num ponto importantíssimo, que é o emprego. O emprego ele é importante desde o jovem ao idoso. E lá atrás eu discuti muito isso, eu cobrei muito enquanto vereador da cidade, ações de governo voltadas aos jovens e também aos idosos.
idoso que a gente está dizendo, João, a gente sabe que chega uma determinada idade, ele não consegue mais trabalhar e às vezes nem quer mais trabalhar, já contribuiu com alguma atividade e naturalmente é direito de descansar. Mas a gente também sabe que a maioria dos idosos chegou aos 50 anos de idade, João, a pessoa saudável, pronta para enfrentar qualquer desafio, não tem oportunidade de emprego. Aí pega um jovem, uma cidade precisa ter incentivo aos jovens. Cadê o trabalho que a prefeitura faz, que a administração da cidade faz, para buscar junto ao comércio uma forma de empregar esses jovens? Qual é o programa que Valparaíso tem para ajudar esses jovens? Cria-se ali na prefeitura 200 cargos de jovem aprendiz, que naturalmente indicados pelos alguns políticos, e não atende de fato um programa de cidade. Porque não é só a prefeitura sobrecarregar sobre isso, é incentivar o comércio a fazer esse papel, porque o papel da geração de emprego, se você incentiva o comércio, você gera renda e você gera também um imposto para o município, porque a pessoa gasta o dinheiro no município. Então, assim, o que falta é planejamento, eu acho que falta interesse, né? Falta vontade, falta, João, você ter o sentimento de ver o cidadão feliz pelo ato seu político. Isso é importante. Esse aqui é o Elvis Santos, já foi presidente da Câmara, saiu como candidato a prefeito em Valparaíso de Goiás, hoje é empresário e tem uma visão bem ampla do empreendedorismo. Elvis, o que falta hoje, de fato, para as empresas locais ter o mesmo linguajar ou a prefeitura acompanhar o linguajar das empresas que estão se estabelecendo em Valparaíso? Em que sentido? No que você falou, nas oportunidades de empregos, né? Em outras situações que viabilizem a nossa economia. Você não vê que o governo municipal ele tem que chamar esses empresários e ter uma participação maior daquelas famosas PPPs, né? Que é público-privado? Por que isso não funciona, Elvis? Você como empresário hoje, você não é mais político, por que com a dificuldade do empresariado está no meio da causa pública? Eu vou usar aqui uma forma bem clara para as pessoas entenderem, João, é o seguinte. Primeiro, quando você vê governos que não pensam em deixar benefício, em construir obras, em deixar para a cidade o patrimônio, quando você não percebe isso em alguns políticos, é muito ruim. Porque isso é o político que pensa só no privado. Então, assim, eu tenho a minha empresa, eu presto o meu serviço, recebo por ele. Na parte política, eu trabalho para que a cidade seja beneficiada, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa separar o lado pessoal, porque não é eu entrar lá na política e ficar rico. Eu fico rico e mudo, né? Outro fica rico e muda. E a cidade permanece do jeito que está. Está errado, né? Então, você tem que interagir o empresário junto à administração. Agora, o empresário tem que acreditar na administração. O empresário não quer jogar o dinheiro dele fora, não quer suado. Né? Nós temos dois tipos de pessoas que recebem pelo que faz. O político, para prestar o serviço e cuidar da cidade. Aí o empresário rala, paga juro, apertado, imposto, para manter o seu comércio e sobreviver. Ele vai se comprometer ainda em subsidiar uma gestão que talvez não dá a mínima condição dele trabalhar, ele não tem um alvará facilitado. Quando a gente fala facilitar o alvará, não é fazer errado, é fazer de forma correta, mas que o cara consiga ter, para não ficar na mão de fiscal, João. E a gente vê aí grandes problemas na cidade quando se fala disso. Ficar na mão do fiscal, o fiscal humilhar o empresário, o cara está ali, João, com dificuldade, tocando o comércio dele. Às vezes é dono de um bar, cidade que tem comércio forte, até os bares são fortes. Agora, o cara está ali tocando o comércio dele, o fiscal chega, fecha a porta, humilha o cara, não é regra. Nós temos bons profissionais na cidade, mas nós já tivemos fatos e casos que aconteceu, e eu poderia citar aqui alguns que não convém. Mas, enfim, eu não estou generalizando que a fiscalização é toda ruim. A fiscalização faz o papel dela, João. Se não tem lei que ampara o cidadão, não tem lei que ampara o comerciante,
ele aplica a lei que está aí, que é a que penaliza. Então, assim, políticos que penalizam as pessoas que sustentam uma cidade dessa, então que tipo de política é esse que a gente está dando voto? Né? Então, isso precisa ser pensado ao longo do mandato. Eu acho que as pessoas, João, têm que imaginar que R$100 não resolve o problema. R$100 mata a fome de 3 dias, uma semana, mas vai passar necessidade 4 anos. Então, eu acho que o povo de Valparaíso, e quando eu você tocou de colocar meu nome à disposição, é porque eu tinha de fato um projeto para Valparaíso de Goiás. Um projeto difícil de aplicar, porque é um projeto da onde eu não fiz parceria com o empresário, com um empresário que detém o mando da cidade, faz tudo que quer. Então eu fiz questão de não procurá-los e eles também não vieram me oferecer, né? Que sabia do tipo de projeto que eu tinha para a cidade. E o meu projeto não era de rompimento com o empresário, era um projeto de parceria com o empresário, sem o empresário ter que dar para mim. Né? O compromisso desses empresários que eu queria era com a cidade. E aí, meu amigo, se a gente fosse passar a fatura para alguns empresários de Valparaíso, pode ter certeza que a fatura é alta. O débito deles com Valparaíso é muito grande. Então, assim, como que a gente ia... Eu sabia da dificuldade, né? Aí a nossa população ela tinha que estar muito preparada politicamente para entender, né, que talvez nós seríamos a melhor opção para fazer a gestão da cidade, apesar de que a política ela é cruel às vezes, né? Às vezes você faz um benefício para deixar a Câmara e paga um preço. Mas isso é a própria classe política que alguns faz com que as coisas aconteçam. Então, assim, até porque se você mostrar que é muito bom, João, que é muito competente na política, você pode esperar que venha pancada em cima de você. Esse aqui é o Elvis Santos. E muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Está aqui na bancada hoje Elvis Santos. Elvis, eu falei da associação comercial. Como que o comerciante vai ter o seu direito de resposta? Existe uma associação comercial em Valparaíso, Elvis? Existe, né? Eu acho que quem está à frente dela é o Fred Gurgel, um cara que eu tenho, sempre que toca nessa questão, eu parabenizo a coragem dele de estar à frente. É muito difícil ser presidente da Civalgo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Nós tivemos um ex-presidente lá, e a gente sabe que o trabalho da pessoa, quando você está fazendo um trabalho em classe, naturalmente você tem um pensamento político, se você fizer um bom trabalho e se destacar, a classe quer te colocar no poder. E nós tivemos um exemplo do Etevaldo lá atrás que não conseguiu, né? Eu não estou aqui pré-julgando o trabalho dele diante da entidade, mas que não teve a expressão. Nós temos hoje o Fred Gugel que está lá à frente. Eu não posso aqui falar por ele, mas eu vejo com muita dificuldade ele tentando fazer algumas coisas pela classe do comércio, mas parece que sempre muito dependente. O que faz uma associação comercial forte, no meu ponto de vista? Os próprios empresários se filiar, acreditar que ali tem uma entidade que pode trazer uma representação a eles. Eu acho que isso é importante. Essa conversa da associação com o empresário individualmente, ela tem que ser feita, e eu acredito que ele possa até estar fazendo, mas é o que eu penso, tem que ser feita individualmente e vai ser feita muitas vezes, até você ter algo para mostrar para o empresário que vale a pena ele ajudar a manter uma entidade, para que essa entidade venha de fato trazer algum benefício para o comércio. Porque o comércio, João, o empresário, ele trabalha para ter lucro. Então, se você apresenta projeto que só tira do bolso dele, ele não entra. Ele já trabalha pra caramba, paga um monte de imposto, tem que pagar funcionário, tem que pagar tudo. E o que sobrar é que é dele. O risco da sobra é do empresário. E aí as pessoas às vezes não entendem isso. Eu já fui funcionário e já fui patrão, e hoje eu tenho uma pequena construtora e tem também algumas pessoas que trabalham comigo. E aí eu falo para você, é muito difícil ser patrão. Porque a pessoa que está ali trabalhando, ela tem a garantia dela, o salário dela tem que estar lá. E se a gente não produzir de forma
positiva, você tem que se virar para ir lá e pagar o funcionário. Então, assim, tem que ser trabalhado isso tudo, João. A associação, ela poderia ser muito importante na formação dos nossos profissionais, voltada a cursos, qualificação. Eu acredito que deva ter alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que tem que trazer mais benefício, e isso precisa que a Prefeitura, através da Secretaria de Comércio, possa interagir junto. Não pode uma secretaria tratar com o comércio coisas que ela tinha que planejar com a associação. Então, assim, nós tínhamos que ter respeito aí primeiro entender que tem uma entidade que é representação, e entender que a parte do poder público era de dar sustentação à entidade, que ela também oferecesse aos empresários e claro, porta aberta a todos, isso é natural. Mas os projetos tinham que ser trabalhados junto à associação no sentido de fortalecer. Eu vejo que os políticos têm muito medo de pessoas se destacarem, né? Mas eu acho que cada um chega até onde ele luta para estar e vai chegar. Pode até, às vezes o cara atrapalha, a pessoa atrapalha o outro, mas ele só atrasa. Se a pessoa tiver projeto e persistir, ela chega. João, essa questão da Civalga é o seguinte. Primeiro, nós temos que ter uma cidade que atrai o comerciante a ter responsabilidade pela cidade. E segundo, naturalmente, o fortalecimento da entidade é natural. Quando eu te falei que tinha uma associação, não foi nem termo irônico, foi esse vazio que você fez a colocação, né? Da própria secretaria não dá uma estrutura maior à própria associação comercial. Porque em outras praças que você conhece muito no município do estado do Goiás, ou até em Brasília próximo, a associação comercial ela tem o poder de botar o secretário de desenvolvimento econômico dentro onde ela tem a representatividade alta. Se a gente for falar disso, a gente for falar da Fiesp em São Paulo, você praticamente o lado dessa organização faz políticas também. João, o que precisa é o seguinte, é entender o quanto é importante se juntar. Ninguém se junta individualmente. A gente se junta quando você se une a números de pessoas. E você vai fazer isso como? Você só vai fazer isso se você pegar uma entidade igual essa que nós temos, representativa do comércio, e todo mundo se juntar a ela. Imagina se nós tivéssemos hoje todo o comércio da cidade filiado à Civalgo, essa associação tivesse reuniões mensais para discutir o que está bom e o que precisa melhorar dentro da cidade, para que o comércio e as empresas deles também possam estar progredindo e melhorando. Imagina se eles entendessem que isso era importante. E aí, essa entidade vai tratar com o deputado federal, por exemplo, ela tem como trazer emendas parlamentares para a cidade, ela tem como fazer uma interferência administrativa na cidade, porque se hoje o alvará é um problema, se todos se juntarem nessa entidade, e eu digo nessa porque já existe, eu não estou aqui levantando bandeira A ou B, mas se todos se fazem unidos ali, naturalmente quando vai cobrar é uma força imensa, e o prefeito e qualquer prefeito que estiver lá vai respeitar muito, porque sabe que naquela cobrança atrás dela tem 4, 5, 10 mil pessoas e empresas que geram emprego e que ajudam essa cidade no dia a dia. Então, se isso for compreendido em algum momento, e o político, se ele tiver responsabilidade com melhorias da nossa cidade, o político deixa aqui a dica para o prefeito, chama a associação, chama os empresários da cidade, faz grandes ou pequenas reuniões, até que envolva todos e escute as pessoas para que e deixe a entidade crescer, deixe ela ter força, porque o mandato acaba, João, e essa entidade ela permanece ali, porque a luta vai ser eterna, né? Enquanto existir o livre comércio e existir a concorrência, o comércio tem que ter diálogo com o poder público local, e teria também força com a política estadual, se isso acontecesse. E isso contribui, porque se eles buscam recursos, se eles têm representação na Câmara Federal, se busca na Assembleia Estadual, os políticos respeitam,
quando tem números, porque o político quer voto, e quando ele vê muito voto, ele não bate de frente, porque se ele bater de frente é aquele pessoal ali que vai tirar ele. Ô Elvis, vai ser aqui duas colocações, com certeza uma delas vai encaixar as duas. Como pode existir desenvolvimento, economia sem infraestrutura? João, e você esqueceu da palavra principal, planejamento. Planejamento, né? Porque uma coisa busca a outra. Você precisa pegar uma cidade dessa, João, você precisa primeiro... eu vou dizer aqui o que seria feito, o que eu faria, ou o que eu sugiro, né, que fosse feito, pelo menos pensado, né? Primeiro, você se cercar de pessoas competentes em cada área. Na área do comércio, uma pessoa ligada ao comércio, que tenha trânsito com todo mundo, né, que contribua e tenha respeito do comerciante, para trazer o comércio para discussão, ouvir o comerciante, tem que ter agenda positiva com o comércio. Como que você vai sentar com o comércio sem oferecer nada? Né? As vias principais sendo recapeadas, atende o comércio? Claro que atende, claro que deixa o comerciante feliz. Né? Uma calçada bem feita, com acessibilidade, atende o comércio e atende os portadores de necessidade. Tem até um nome, né, que parece que as pessoas não gostam muito que seja falado, mas é isso, os portadores de necessidades especiais. Então, assim, você começa a atender segmentos e começa a melhorar a qualidade de vida da cidade. Você começa aí você faz todo um trabalho desse, o que acontece? O comerciante vai virar as costas para a cidade? Não pode. Aí você vai num comércio, não tem nem estacionamento. A pessoa que foi lá também já sai chateada, aí leva uma multa. Aí o município, quando aparece para multar. Então, assim, são coisas. Eu acho que o que precisa aí é planejamento, né? Você faz um planejamento de todos, e aí você separa isso em cada segmento. E aí você começa a buscar pessoas que realmente dê conta de dar resultado. Né? Não adianta só pagar salário, manter um grupinho ali de amigos e você não conseguir, de fato, pensar a cidade. Você pensa ela, você trabalha 4 anos, mas você precisa pensar para 20. Né? Elvis, olha o tamanho da nossa região. Aqui Valparaíso de Goiás não é tão grande, mas a região é imensa. Como faz falta um hospital de referência, Elvis? Nós tivemos, eu enquanto vereador, fizemos a doação de uma área para fazer o Hugo do entorno, que seria aqui em Valparaíso de Goiás, que foi na gestão do Marconi Perillo e Zé Hélito, né? E infelizmente o atual governador não deu esse segmento a esse projeto, não começou, né? Não se concretizou. Então, assim, está finalizando o mandato e nós não tivemos esse hospital de referência do entorno, que foi prometido pelo governo passado e o atual governo também não se manifestou. E seria muito interessante, João, hoje a gente agradecer isso ao governador, alguma obra dele, né? Eu sempre falo nos meus bate-papos, eu tenho alguns amigos que seguem o governo atual, enfim, tem algum compromisso lá, e eles falam, rapaz, mas o governo é bom. Aí eu falo, não, eu queria que fosse também. Eu queria que me apontasse uma obra executada pelo Estado em Valparaíso durante esse mandato. Né? Se me apontar uma obra executada pela atual gestão do governo do Estado, eu quero dar meu voto de novo nele. Eu não vou nem trabalhar para o candidato contrário. Mas não existe, João. Né? Como é que você passa 4 anos e qual é o critério para mais 4 anos para um governo que não fez nada? Não roubou, mas não roubar é obrigação. Hein? Você vai qualificar um gestor público agora porque ele não roubou? É obrigação não roubar, ué. Né? Então, assim, e o projeto? Qual foi o projeto? Né? Não tem. Então, assim, na área da saúde, infelizmente, nós não temos um hospital de referência no entorno do Distrito Federal. Os governos do estado de Goiás são muito acomodados porque tem Brasília aqui muito perto, mas é porque eles não sabem o tamanho da humilhação que é você ter que ficar buscando contatos em Brasília para atender pessoas do entorno, que de fato não seria uma obrigação
administrativa do Distrito Federal. Mas sabemos da responsabilidade que o Distrito Federal tem com a região do entorno. Todos os governadores do Distrito Federal atendem o entorno, que sabe da responsabilidade social e também do quanto o entorno é importante para o Distrito Federal. E aí acaba que a responsabilidade acaba ficando mais com o Distrito Federal do que com o Estado de Goiás. Qual o transporte público que nós temos aqui? E, João, a NTT passou a gestão do transporte público do entorno para o Distrito Federal. E o governo do Estado ficou calado. Como? Olha só, passou a gestão, ou seja, não, para mim tá bom, eu não quero saber não, pode levar. Poxa, daqui a pouco passe o entorno para votar no Distrito Federal, ué. E aí a gente vai ter governador mais perto aqui. Eu acho que a dificuldade que tem hoje entre o entorno do Distrito Federal, né, e o governo do Estado de Goiás. E quando eu falo governo, vou citar o atual, alguns que passaram também. O bastão está na mão dele. O bastão está na mão dele. A responsabilidade atual é dele. Então, assim, não, aí fica briga pelo entorno, mas não é pelo benefício do entorno. Briga pelos votos do entorno. Mas para deixar uma obra no entorno, eles arrumaram uma briga para não colocar o trem para andar. Olha só. Arrumaram uma briga de ciúme, porque o governador do estado do Distrito Federal esteve aqui, andou primeiro e não teve esse consenso aí deles estarem juntos. Tinha o interesse do Distrito Federal de colocar o transporte passageiro, o VLT, e acabou que, pela briga, acabou o projeto. E quem é que é o prejudicado? É as pessoas, né? É o cidadão aqui da região que é prejudicado. Você vê uma obra ali dentro do Céu Azul, ali perto do TRE, né? Próximo ao hospital, parada, né? O dinheirão ali perdido. Vem muito a calhar com o que você falou, geração de emprego, preparar o jovem para o mercado de trabalho. E aí, cadê? Escola técnica. Cadê, governador? A pergunta que eu deixo, cadê a nossa escola técnica do Céu Azul, governador? 70% para 80% pronta, João, do governo passado, e os 30% que faltava, vai lá terminar agora, João, para ver se não vai gastar 50% a mais de obra por ter deteriorado a construção, enfim. E aí, Valparaíso não merece essa obra pronta, governador? Acho que passou da hora de finalizar, João. E, Elvis, vamos falar de segurança. O governo Pablo Mossoró inaugurou aí, semana passada, né, a vigilância 24 horas em Valparaíso. Já é um avanço, Elvis? Eu acho que demorou, né? Eu acho que demorou para ele fazer muito custo, muito barato, o tamanho da nossa cidade, pela quantidade, a estrutura administrativa que tem, demorou muito para fazer, mas a gente tem que parabenizar, tomou a decisão de fazer algo. Começou. Tem que monitorar todas as vias comerciais da cidade, tem que dar, não vai resolver o problema da segurança pública, não, mas vai melhorar muito. Vai inibir muito pequenos roubos. Valparaíso, chegou uma época que eu, particularmente, tinha medo de andar na rua e eu não tenho coragem de atender o celular, porque o motoqueiro vinha e levava. Nós chegamos a ficar numa situação muito difícil. Claro que melhorou bastante, né? Nós temos que parabenizar as forças policiais. A Polícia Militar, a Polícia Civil da nossa região, eles são guerreiros, eles são heróis, porque trabalham com pouca estrutura, delegacias extremamente feias e mal cuidadas. A Polícia Militar com efetivo baixíssimo, o comandante tem que se virar nos 30 para dar o resultado que a gente espera, mínimo que a gente espera. Então aqui eu deixo aqui o meu respeito às forças de segurança que a gente tem na nossa cidade. Temos aí bons policiais que nos ajudam. Eu acho que melhorou um pouquinho. Tem que se expandir. E também deixar de louvar a Guarda Municipal, né, Wells, que tem dado uma contribuição boa também. Né? Eu acho que a Guarda Municipal, João, nós temos uma questão sobre a Guarda Municipal. O Guarda Municipal de Valparaíso, desde a sua formação e a aprovação da lei, quando o prefeito colocou ali que poderia servidores de um cargo exercer a função de guarda municipal e não compete
como que a gente iria contra uma situação dessa se a gente quer que realmente dê certo. Mas a parte jurídica o executivo que tem que ter certeza da lei que está mandando. O que acontece? Foi decretado que é nulo esse artigo. Ou seja, nós temos uma guarda municipal que a qualquer momento ela pode ser tirada da rua. E eu não posso dar certeza, mas eu acho que já transitou julgado, que tem que voltar os servidores para suas funções. Prejuízo para os servidores, olha só, gestão mal feita. Prejuízo para os servidores, porque você desviou de função. Será que isso aí não vai dar problema na aposentadoria deles? Né? Isso tudo tem que ser visto agora. O poder público tem que dar assistência para esses servidores da guarda, que hoje a gente chama de guarda municipal, mas que a lei já diz que não pode atuar como guarda municipal. E tanto é, João, que eles não atuam com força de policiamento. Eles andam nas ruas, eles hoje fazem a vigilância de verdade patrimonial. Hoje nós não temos uma força policial municipal. E isso é fato. Então, assim, eu espero que venha concurso. Eu acho que o prefeito tinha que fazer o concurso público imediato para termos a guarda municipal e ele finalizar o mandato dele, João, inaugurando, de fato, a guarda municipal que possa ir para a rua com o poder de polícia e pegar esse pessoal que está aí, eu acho que pode ser aproveitado administrativamente e se conseguir de alguma forma enganjar eles, aí eu acho que é bem-vindo também. Outro assunto que precisa ser esclarecido, são aqueles funcionários que passaram no concurso da Câmara. Como é que anda a vida desse Graças pessoal? a Deus, João, a Justiça por 2 vezes já mandou contratar. O concurso foi validado. Na verdade, assim, a decisão do atual presidente foi muito ruim. É uma crítica que eu fiz a ele, estou fazendo aqui, mas já fiz a ele. Decisão péssima de não cumprir uma ordem judicial, criar artefatos, questões jurídicas, embrólios jurídicos para ganhar tempo e não contratar essas pessoas. Eu fiquei até, quase que eu fui usar a tribuna uma época dessa, e acabou que os próprios servidores não confirmaram, eu também acabei deixando para lá, no sentido seguinte, a responsabilidade hoje, ela é clara, o presidente vai ter que convocar. Ganhar na justiça, e eu fico muito feliz por isso, é um ato nosso, enquanto presidente da Câmara, reconhecendo o poder legislativo. Eu tenho paixão pelo poder legislativo. O poder legislativo bem trabalhado, ele muda a história da cidade e muda o rumo do prefeito. Se o poder legislativo hoje quiser tomar a cidade para falar para o prefeito, você vai ter que trabalhar de forma correta e prestar um serviço com excelência, a Câmara consegue. Tem que querer fazer isso. É difícil fazer isso, porque os interesses lá são 13 cabeças. Então é muito difícil você conseguir. E o vereador tem que entender, João, uma dica que eu deixo aqui. Tá? Quem vai virar vereador lá na frente, para outros que já estão, que a gente aprende a cada dia, né? O vereador ser base de prefeito não quer dizer que ele tem que aceitar tudo, não, João. Ué, se você tem uma boa ideia e você é base do prefeito, você tem que botar na mesa. Às vezes o prefeito muda a ideia dele com a sua reclamação. E não pode esquecer que ser base do prefeito não quer dizer que vira as costas para a sociedade. Então você consegue ajudar o prefeito. O que é ajudar, no meu entendimento? É ajudar ele a acertar. Então tem que cobrar o que o povo precisa. Eu acho que esse é o caminho. Porque quando está pedindo voto na rua, você não se identifica dessa forma, né? Você não é servidor do prefeito. Você é servidor do prefeito. O que o povo vota no vereador, sabendo que o vereador vai brigar por ele junto ao prefeito. É uma procuração do cidadão para guerrear pelo benefício. Não é só para acatar tudo que o prefeito manda. Então, assim, eu acho que eles acordando para isso, muda o destino aí da cidade. Usa educação no nosso município, educação municipal. Por esse período pandêmico, você apreciou algum avanço nessa Secretaria de Educação? Educação do município, João, a gente está diante de uma greve aí anunciada, né, pelo sindicato, o pessoal reivindicando a database, reivindicando também
o piso, enfim, reivindicando várias coisas. Eu acho que o presidente da República reconheceu o quanto é importante a educação, né, elevando o piso e dando o que é de direito deles. Eu acho que o município tem que fazer isso, que corte em alguns lugares. Na educação não se corta, se coloca. Então, educação, saúde, segurança, infra, não se corta. A gente tira de outras coisas e coloca lá. Eu acho que a cidade precisa melhorar muito. Eu acho que o gestor da cidade já podia ter aqui 2 ou 3 escolas cívico-militares, municipais. É possível. João, é uma loucura quando é a época de sorteio da escola militar da cidade. Né? Os pais tudo querem. Por quê? Porque tem uma regra diferente. Eu não estou dizendo que o que está na outra escola é errado, até porque é ela que é a base de tudo. Mas as pessoas hoje têm vontade, muitos têm vontade de ter uma escola com mais regras. E isso se vê na escola militar, né? Toda uma hierarquia, né? Um respeito com os professores, do quais os professores também sofrem muito hoje nas escolas comuns, de agressão de aluno, de falta de respeito. Na minha época, minha mãe falava que quando eu entrava na sala de aula, quem mandava era a professora. A gente sabe que a gente não transmite lá para a escola a responsabilidade de pai. Mas, pô, cara, mas é difícil você ver também uma professora aí de 50 anos, né? Não estou dizendo que todos têm que ser respeitados, mas uma senhora de idade, uma criança de 10 anos, xingar ela, agredir, né, João? E os pais achar isso normal. Né? Então, assim, temos que ter uma responsabilidade aí da gestão pública com a educação, e ela passa por tudo isso, João. Temos uma igreja ali na Itapá que foi compro pela ex-prefeita Lucimar, um galpão que se mantém um galpão até hoje e paga aluguel da Secretaria de Educação. É uma vergonha a cidade fazer isso, João. João, isso é uma atestado de incompetência que, pelo amor de Deus, ali onde está aquela igreja, cabe um centro administrativo maravilhoso que resolve o problema até da nossa rodoviária. Tudo isso com parcerias público-privadas que tem que ser feito. Né? Então, assim, mas tem que ter vontade de fazer, João. Então tá lá, tem um galpão lá, pagou quase 4 milhões nele, não serve para muita coisa, porque tem um potencial de resolver. Se você faz um centro administrativo ali, você deixa de gastar aí quase 500 mil de aluguel por mês, você dá uma estrutura física muito melhor para quem vai atender a comunidade, então, ou seja, e você deixa patrimônio para a cidade, né? Você deixa patrimônio para a cidade. Cadê esse pensamento, né? É difícil. Então, assim, eu acho que quando isso começar a acontecer na cidade, as pessoas também vão se politizar mais. Eu acho que o único valor que mereceu aquele galpão foi o valor venal da área, né? Que João, no centro da cidade, porque tem atividades interescolares ali, eu não sei o termo correto, que eles levam para lá para poder justificar a importância daquele lugar. Mas é uma covardia que faz, né, João? Usar ali para aula de uma reuniãozinha pequena, usar aquilo tudo ali para aula de dança, aula de então, assim, não que não seja importante essas aulas e essas reuniões, mas aquilo ali cabe uma estrutura magnífica e que ia ao encontro do quanto o Valparaíso é importante. Você ir na prefeitura, aonde é a prefeitura? É ali no centro administrativo. Qual é o gabinete do prefeito? A cobertura lá em cima, aquele ambiente todo, os servidores trabalhando, pessoas sendo bem recebidas. E de detalhe, João, não jogando dinheiro fora. Eu vou dar um exemplo para você. A Câmara, segundo um servidor me ligou hoje e me falou, a Câmara Municipal já economizou quase R$1,5 milhão de aluguel. Só de ter a sua sede própria. Olha que maravilha. Eu não estou lá mais, né? Não estou vereador, e a Câmara está lá, economizando com a minha atitude, com a minha ação. É isso que o prefeito tem que fazer. E, Elvis, falando aqui da educação, que foi bem interessante, voltando um passito atrás, você acha que, no nosso ponto de vista como pais, essa má qualidade do ensino vem, em primeiro lugar, pela desvalorização do servidor?
Você acha que passa por aí? É porque valorização do servidor tem... E por que essa dificuldade? Você que já foi um político, presidente da Câmara, por que essa dificuldade na hora de um reajuste para uma área tão essencial como a educação? João, a gente sabe que a máquina pública ela não é barata, né? A gente sabe as dificuldades que tem também. Não é só chegar lá, pedir aumento de salário e dar, não funciona dessa forma. Você tem que saber de onde tira o dinheiro, de onde coloca, como que você dá aumento, de onde é que você tem que fazer esse jogo administrativo. Agora, João, quando a gente fala de valorização da educação, tem que contextualizar isso. Não é só aumentar salário, não é valorizar a pessoa educadora somente. Você valoriza a educação preparando os professores, dando uma qualidade de sala de aula com o número de alunos corretos, com uma estrutura de informática boa nas escolas, de internet. João, tem escolas que não conseguem tirar cópias. O professor não pode tirar cópia para fazer um trabalho ali com os alunos, tem dificuldade com isso. Então, assim, como que você não tem uma copiadora em algumas escolas? Como que o professor não tem como duplicar o seu trabalho e atender o número de alunos? Tem dificuldade. O professor vai fazer um evento que não é, que está na grade ali escolar, mas que são eventos que tem que ser feitos, atividades específicas, de datas comemorativas. É dia do índio, é um exemplo aqui, dia do índio, dia da mulher. As datas comemorativas, eles tiram do bolso, João. As escolas não têm recurso para comprar uma cartolina, para comprar algumas coisas necessárias para que esse professor faça um bom trabalho. Porque se ele não tem a estrutura, João, ele está totalmente desmotivado, ele está desvalorizado, né? Ele trabalha humilhado, né? Tem que ter um trabalho também psicológico ali dentro das escolas, tem que acompanhar os alunos que dão mais trabalho. Tem aluno que não respeita o professor, João. Por que ele não respeita? Tem que chamar os pais, tem que ter um trabalho de acompanhamento, isso pode mudar. Né? Isso tudo pode mudar. Agora, esse é o investimento. Né? Não é só aumentar, aplicar a database dos professores e achar que a educação está resolvida. Tá tudo certo. Né? As notas vão ser as piores e a gente não vai ter um servidor. O servidor hoje, João, finalizando, ele fica doido para chegar o dia de aposentar. Né? Então, assim, para sair do sistema. Ele quer garantir o final de vida dele sair do sistema. E a gente precisa do servidor que ele chega no momento de aposentar, mas ele chega com satisfação, dele ter prestado um bom serviço. Isso tudo é valorização. E uma área, Elvis, aqui para a gente finalizar o nosso assunto, é o assistencialismo municipal, tanto estadual como federal. A falta desses investimentos que a gente falou tudo aqui, emprego, desenvolvimento, economia, infraestrutura, será muito mais fácil, Elvis, estar mantendo com cesta básica do que gerar isso tudo? Manter com cesta básica é você prender a pessoa, né? É uma prisão, né? Porque se você me perguntar a quantidade de cesta básica que eu já doei para pessoas na minha cidade, eu não sei nem te dizer o número de quanto eu doei. E se você me perguntar o nome de um agora aqui, eu não vou saber responder, porque eu nunca doei cesta básica com a intenção de fidelizar o meu voto. Porque eu acho que, primeiro é um pouco humilhante a pessoa chegar ao ponto de precisar de uma cesta básica. Segundo, não é vergonha nenhuma pedir ela, porque ninguém pode ficar com fome. Então, essa é uma das coisas que eu carrego comigo. Agora, terceiro, não pode ser usado isso como massa de manobra para ter o voto, para ter aquelas pessoas do lado, né? Então, assim, eu acho, João, que assim, infelizmente as pessoas também se acostumam, e alguns, né, com essa situação, né, de ter a cesta básica, ele ter a cesta básica tá bom. Né? Então, assim, a gente tem que pensar de ter a cesta básica hoje porque precisou, mas no mês que vem a gente doar uma para alguém que vai precisar. E você só vai conseguir doar se você se libertar de estar precisando dela. E só se liberta trabalhando, João. Então, por isso que a geração de emprego é importante, a promoção social e assistência social da cidade, ela é uma secretaria que ela tem que trabalhar
envolvida com todas as demais, porque ela precisa atuar em todos os campos, porque às vezes a pessoa está pedindo uma cesta hoje, João, porque ela está doente, porque ela não conseguiu, por exemplo, tratar um joelho, tratar uma coluna, tratar alguma coisa, e não está dando conta de trabalhar. E às vezes a saúde, interagindo, a promoção social, sabendo do assunto, trazendo ali um corpo médico, levando a pessoa para cuidar, o mês que vem ela não precisa da cesta, ela está voltando a produzir na cidade. Então, João, eu acho que é isso que eu falo para você, planejamento. Você tem que ter um motivo para estar num local, tem que ter um motivo positivo, né? Tem que ter uma agenda positiva, e aí eu acho que muda a história da cidade. Esse aqui é o Elvis Santos, empresário, foi presidente da Câmara de Vereador, foi vereador e também candidato a prefeito do nosso município, conhece muito o nosso município. É muito bom trazer o Elvis, que ele tem uma visão bem aberta, como gerir isso tudo, por ser um gestor disso tudo, colher como ideias, né? Nós não podemos deixar uma cabeça dessa tão pensante do nosso município ficar fora do processo, pelo menos como um consultor. Isso aí já demonstra pelo menos um bom senso de ouvir quem conhece. E isso é muito importante. E também agradecer a todos que ficaram conectados, ao Marcelo de Sorriso, ao Miranda também que está nos assistindo. Um abraço a todos vocês. Elvis, eu gostaria que você deixasse suas considerações. Primeiro eu quero agradecer você, agradecer a equipe sua de ter esse canal de bate-papo com as pessoas, porque é muito importante e tem muitos, João, que não tem tempo de acompanhar o dia a dia político e administrativo da cidade. Quando escuta um bate-papo desse aqui, alguma coisa que a gente fala acaba aproveitando e servindo para uma decisão futura de cada um. Segundo, João, quando você fala da nossa cabeça pensante, do nosso querer bem, eu faço isso tudo, João, por gratidão a essa cidade, que me deu 2 mandatos de vereador e me tornei o vereador mais votado da história de Valparaíso de Goiás. E, naturalmente, fomos, sim, candidato a prefeito com uma proposta totalmente difícil, porque é muito difícil você sair dessa condição que você me falou, tinha tocado anteriormente, da condição de necessidade de político ficar mantendo ali. E aí, para votar no Elvis, teria que ser assim, porque não tinha a estrutura como os demais. Mas a gente entende também que cada momento, eu acho que tudo tem sua hora. E dizer o seguinte, João, que para mudar uma cidade, o gestor não pode ter medo de cabeça pensante. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que o prefeito ou o secretário, mas todos que me procurarem e quiserem uma ideia boa para a cidade, eu faço questão de contribuir. E deixo muito claro que eu não tenho interesse em nenhum dos cargos que é colocado hoje na cidade. Eu não quero que tire ninguém de lugar nenhum. E eu não tenho pretensão nenhuma de virar secretário, da gestão, nem nada. Mas todos que me procurar e quiser uma contribuição nossa, do nosso conhecimento, e a gente está sempre à disposição por Valparaíso de Goiás, pela gratidão que eu tenho a essa cidade maravilhosa. Aos amigos que acompanhou aí, eu quero deixar meu abraço, meu beijo no coração e o meu respeito a todas as pessoas que têm coragem de debater Valparaíso, debater a política da cidade. E o futuro político, Elvis? E seu futuro? O futuro político, futuro é futuro, né, João? A Deus pertence. Eu tenho um amigo aqui que acabou de me convidar para vir federal, né? Então, assim, a gente sabe que cada um tem seu limite ali de projeto, de sonho e que pode alcançar, mas está aberto, o futuro político nosso está aberto. Eu só sei de uma coisa, João, vou continuar ajudando a cidade de alguma forma. Olha que legal.